Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto vídeo do curso sobre Project Libre. Neste vídeo eu vou explicar como aplicar restrições sobre as tarefas. Em um vídeo anterior, a gente discutiu estas setinhas aqui, que são dependências entre tarefas. As dependências, elas se aplicam entre duas tarefas. Já as restrições, que são o foco deste vídeo, elas se aplicam apenas a uma tarefa. Para a gente entender o que são restrições, eu preparei um exemplo com 4 tarefas, todas com duração de 3 dias, começando no dia 9 de setembro, e eu coloquei entre elas todas relações do tipo finish to start, tá? Que são as relações padrão que existem entre as tarefas. Então vamos dar uma olhada aqui na tarefa 4, como que eu configuraria uma restrição sobre essa tarefa. Se eu clicar 2 vezes aqui, vai aparecer essa aba, aliás, vai aparecer essa caixa de diálogo, e aí nessa aba avançado, eu tenho aqui essa parte da caixa de diálogo em que eu posso configurar as restrições. Por padrão, todas as tarefas são colocadas com uma restrição do tipo o mais breve possível. Então isso faz com que o Project Libre calcule a data mais cedo que uma tarefa pode começar, dadas as dependências entre elas. Então ele sempre vai alocar na data mais cedo possível. Porém, a gente não tem só essa opção. Se a gente olhar aqui, nós temos aqui na verdade 8 opções para configurar. O mais breve possível é a padrão, mas vamos supor que eu quisesse que essa tarefa começasse em uma data específica. Então eu poderia colocar o deve iniciar em. Percebam que atualmente a tarefa 4 está começando no dia 20 de setembro. Mas vamos supor que eu queira que ela comece no dia 23 de setembro, que é uma segunda-feira. Então eu coloquei a data que eu quero que ela comece aqui. Percebam que ela vai começar no dia 23 de setembro às 8 horas da manhã. E aí, na hora que eu fechar a caixa de diálogo, a gente consegue ver que a tarefa realmente está começando no dia 23, muito embora a tarefa anterior esteja terminando no dia 19 de setembro. Porque eu apliquei uma restrição. E a gente pode ver a restrição aqui, porque sempre aparece, se eu colocar o mouse aqui em cima, vai aparecer a restrição aplicada, que nesse caso é deve iniciar em dia 23 de setembro. Então a gente consegue ver quais restrições estão aplicadas nas tarefas. Eu poderia também ter configurado uma outra restrição, por exemplo, eu poderia aplicar, em vez de deve iniciar em, eu poderia colocar deve terminar em. Aí eu coloco uma data, por exemplo, eu poderia configurar para terminar exatamente no dia 27. E aí, a hora que eu fechar aqui, a gente vai ver que realmente a nossa tarefa está terminando no dia 27. Aí você poderia perguntar, ó, mas por que ela está terminando no dia 26? É porque quando a gente aplica uma restrição desse tipo, sempre é definido uma hora. Então, olha só como é que ficou. Ela deve terminar em 27 de setembro às 8 horas da manhã. Então, na verdade, ela não vai terminar no dia 27 de setembro no final da tarde. Ela terminou, na verdade, no dia 26 de setembro, no último horário disponível. Por isso que a gente tem que ficar atento também nessa questão do horário em que a gente aplicou a restrição. Então, vamos só dar uma olhada aqui num outro exemplo. Tá? Do jeito que está aqui, está tudo certo, né? Ela começou no dia 24, terminou no dia 26. Essa daqui no dia 17, terminou no dia 19. Por quê? Porque ela está configurada para começar o mais breve possível, não o mais tarde possível. Então, só para a gente entender como é que funciona essa restrição o mais tarde possível, vamos criar uma nova tarefa, vamos chamar ela de tarefa 5 e vamos colocar ela também com 3 dias de duração. E aí eu vou fazer uma ligação aqui. Percebam que ela está começando bem aqui no início do projeto, porque essa é a data mais cedo possível que ela pode começar. Porque, por padrão, toda tarefa é criada com a restrição o mais cedo possível, o mais breve possível, né? Usando o termo que tem aqui no Project Libre. Então, se a gente olhar aqui as restrições da tarefa 5, ela foi criada com essa restrição. Porém, percebam o que vai acontecer agora. A hora que eu mudar para o mais tarde possível, ela foi reagendada de forma que ela termine o mais tarde possível. E o que está definindo esse mais tarde? É essa dependência com a próxima tarefa. Então percebam que aqui ela está terminando no dia 23 de setembro às 17 horas, porque no dia 24 de setembro às 8 da manhã começa essa tarefa. Então se eu fechar aqui, a gente tem
todas as tarefas configuradas do jeito que a gente queria. Agora falta, vamos dar uma olhada aqui, a gente estudar outros 4 tipos de restrição. Então a gente já viu o que é o mais breve, o mais tarde possível, o deve iniciar e o deve terminar em. Agora nós temos essas 4 outras aqui que são um pouco mais complexas, que são o não começar antes de, não começar mais tarde do que, não terminar antes de e terminar o mais tardar. Então vamos dar uma olhada numa apresentação de slides que eu preparei rapidinho, só para a gente entender como elas funcionam, e depois a gente vai voltar aqui para configurar essas restrições. Então vamos lá. Vamos começar pela restrição não começar antes de. E aí a gente vai utilizar essa data e esse horário como referência, porque a gente sempre tem que passar isso também para o Project Libre. Então, eu estou dizendo que a tarefa não pode começar antes do dia 25 de setembro, às 8 horas da manhã. Então, o Project Libre nunca vai agendar essa tarefa com data de início anterior à data informada aqui. Percebam que esta restrição ela considera a data de início como referência. Então, por exemplo, se eu colocasse uma tarefa aqui, isso seria válido. Por quê? Porque a data de início está no dia 25 de setembro, às 8 horas da manhã. E eu estou considerando essa linha pontilhada aqui como 8 horas da manhã. Aqui, um outro exemplo, esse aqui também seria permitido, porque dia 26 de setembro, às 8 da manhã, é ok. O que não pode acontecer é isso daqui. Porque isso daqui, a tarefa estaria começando antes do dia 25 de setembro, às 8 horas. Percebam que ela está começando no dia 24 de setembro, às 8 horas. E isso não é permitido pela restrição. Quando que isso seria útil? Por exemplo, vamos supor que você tenha comprado um material e ele chega no dia 25 de setembro. Então a tarefa não pode começar antes disso. Ela tem que começar no dia 25 de setembro ou depois. Vamos ver agora a restrição não começar mais tarde que. E eu coloquei aqui a mesma data como referência. Aqui o raciocínio é o inverso. Ela não pode começar depois desse horário e dessa data, mas ela pode começar antes. Então quer dizer que a tarefa nunca vai ser agendada com data de início posterior a esse valor informado. Percebam que ainda nós estamos utilizando a data de início como ponto de referência. Então, por exemplo, aqui seria permitido, porque ela está começando exatamente no dia 25 de setembro às 8 horas. O que ela não pode começar depois. Então percebam que aqui também é permitido, porque ela está começando antes, porém aqui não é permitido, porque ela não pode começar depois do dia 25 de setembro às 8 horas. E aqui ela estaria começando no dia 26 de setembro às 8 horas. Quando que isso daqui poderia ser útil? Vamos supor que você esteja fazendo uma obra e, por contrato, você tem que demonstrar que uma fase começou no máximo até o dia 25 de setembro às 8 horas da manhã. Então, nesse caso, essa restrição seria aplicável para garantir que ela vai ser agendada com uma data de início de, no máximo, dia 25 de setembro às 19 horas. Antes disso é permitido, depois não. Agora vamos para a restrição não terminar antes de. E aí agora eu vou utilizar essa data aqui, dia 26 de setembro, às 8 horas. Então quer dizer que a data de término, agora a gente vai começar a trabalhar com restrições que a data de término é referência. A data de término não pode ser antes do dia 26 de setembro, às 8 horas. Então, por exemplo, aqui, isso seria permitido, porque a data de término é no dia 26 de setembro, às 8 horas. Aqui também seria permitido, porque a data de término está depois. O que não pode é a gente ter uma data de término antes do dia 26 de setembro, às 8 horas. Quando que isso daqui poderia ser útil? Vamos supor que a gente vai ter uma palestra no dia 25 de setembro à noite. Então quer dizer que essa tarefa ela não pode terminar antes do dia 26 de setembro, no primeiro horário. Ela tem que terminar no mínimo aqui, porque senão eu estaria terminando uma tarefa antes mesmo da palestra acontecer. Porém, ela pode terminar depois, porque eu poderia colocar dentro dessa tarefa também limpeza, eu poderia colocar a questão, às vezes, de um relatório, então eu poderia terminar depois. Porém, antes não faz sentido. Então, é nesse tipo de situação que a gente utilizaria essa restrição. E para finalizar, a gente tem a restrição terminar o mais tardar, que é a terminologia utilizada no Project Libre, porém ela poderia ser mais facilmente traduzida como não terminar depois de.
Então aqui a data de término não pode ser depois da data informada. Então a gente vai utilizar a data do dia 25 de setembro às 8, e aí a data de término não pode ser depois disso. Então, por exemplo, aqui estaria ok, porque a data de término é exatamente onde está informado. Porém, aqui já não poderia, porque a data de término está depois. E aqui também não, né? Aqui a gente teria datas de término posteriores ao máximo que foi informado. Um exemplo de aplicação disso, suponha que a gente tem um marco no projeto e esse marco tem uma data de entrega até o dia 25 de setembro de 2019. Então eu tenho que entregar até o dia 25 de setembro pela manhã. Qualquer data de término depois disso seria inválida. Então eu forço o Project Libre a agendar a data de término na data informada aqui. Bom, então vamos voltar lá no Project Libre só para ver uma aplicação de cada uma dessas restrições. Vamos lá. Aqui eu preparei um exemplo com 3 tarefas e 3 dias, todas ligadas com relação Finish to Start. Então vamos começar pelo primeiro exemplo. Eu vou sempre trabalhar aqui em cima dessa tarefa 2, então eu vou mudar as restrições dela só para a gente ver o impacto nas tarefas anteriores e posteriores. Então vamos dar uma olhada. Vamos fazer o primeiro exemplo. O primeiro deles vai ser não começar antes de. E eu vou colocar aqui como data o dia 16 de setembro. Então ela não pode começar antes disso, ela pode começar nessa data ou depois. Então dia 16 de setembro às 8 horas da manhã. Então olha só o que aconteceu aqui. Na hora que eu coloquei essa restrição, percebam que a tarefa 2 está começando no dia 16 de setembro, às 8 horas, e ficou esse gap aqui entre o final da tarefa 1 e o começo da tarefa 2, porque essa daqui ela não pode começar antes. Percebam que se eu aumentar a duração dessa tarefa, por exemplo, se eu colocar 4 dias, vamos colocar 5 dias, até aqui tudo bem. Aí a hora que eu colocar 6 dias, ele empurra tudo para frente. Porque a tarefa 2 ela pode começar depois do dia 16, o que ela não pode é começar antes de. Muito bem, eu vou voltar aqui para a situação original. Vou retirar essa restrição aqui. E agora a gente vai fazer o segundo exemplo. Dessa vez a gente vai utilizar a restrição não começar mais tarde que ou não começar depois de. Então ela não pode começar depois do dia 16 às 8 horas. Vamos ver como que ficaria isso. Então na hora que eu aplico essa restrição, a princípio não muda nada, porque ela não pode começar depois do dia 16, mas antes ela pode. Então se eu começar a modificar a data da tarefa anterior, ele vai empurrando, normalmente, colocar 5 dias agora. Só que a partir do momento que eu colocar 6 dias, vai acontecer uma coisa esquisita. Vai começar a formar uma lacuna aqui. Vou até colocar 7 dias para ficar mais fácil de ver. Percebam que com 7 dias, eu tinha falado que essa tarefa não pode começar, ó, vamos ver aqui, ela não pode começar depois do dia 16 de setembro. Só que pelo desenho aqui, parece que ela está começando, só que se eu olhar aqui nas datas, ela não está começando, ela está começando, eu estou forçando ela a começar no dia 16 de setembro às 8 horas. Então aqui no planejamento está certo. Só que aqui no desenho, essa parte aqui aparece depois, só que essa setinha aparece no lugar certo. Se eu clicar aqui em cima e segurar, a gente vai ver essa tarefa desenhada no local que ela deveria estar. Bom, eu não sei se isso aqui é um bug ou se era para ser assim no Project Libre. Eu sei que eu me sentiria mais tranquilo se isso aqui tivesse desenhado aqui e eu tivesse recebido um alerta de que a restrição foi violada. Então sempre que acontecer isso daqui nos seus projetos, saiba que alguma restrição provavelmente foi violada, por isso que ficou essa lacuna. Agora vamos para o terceiro exemplo. Então eu vou voltar aqui para a situação original, vou colocar 3 dias. E aí a gente vai colocar aqui na tarefa 2 a restrição não terminar antes de. Então agora a data de término é a nossa referência. E eu vou colocar aqui como data o dia 20 às 8 horas da manhã. Então olha só o que aconteceu. A tarefa 2 ela não pode terminar antes do dia 20. Então ela não pode terminar antes do dia 20. Se eu olhar aqui no agendamento dela, percebam que ela está terminando no dia 19 às 17, porque a data que eu coloquei como referência era dia 20 às 8 da manhã.
Então ela está terminando no último horário possível, porque ela não pode terminar antes disso. Se ela terminasse antes, estaria violando a restrição. Então percebam que nesse caso foi jogada a tarefa lá para frente e criou-se esse gap entre a tarefa 1 e a tarefa 2, porque se ela tivesse terminando antes, estaria violando a restrição. Então aqui só para a gente dar uma testada, eu vou começar a aumentar, vou colocar aqui 5 dias, vamos colocar 6 dias. Aí na hora que eu colocar, por exemplo, 10 dias, olha o que acontece, ele empurra tudo para frente. Porque essa tarefa ela não pode terminar antes, mas depois ela pode. Bom, vamos agora para o último exemplo. Vou voltar aqui tudo para a situação original. E agora a gente vai editar a tarefa 2 e vamos colocar terminar o mais tardar, ou não terminar depois que. Então eu vou colocar aqui dia 20 também e vou fechar. Percebam que a princípio tudo permanece como estava lá no início, porque essa tarefa não pode terminar depois do dia 20. O dia 20 está aqui. Então aqui está tudo ok. Agora, se eu for aumentando aqui, vou colocar 5 dias, ainda está ok. Ela está terminando no dia 18. Só que se eu colocar 6 dias, ok ainda, 7 dias, aí começa a dar problema. Começa a dar aquela situação do deslocamento aqui. Eu até vou colocar mais dias, vou colocar 8, só para ficar maior o deslocamento, porque daí a setinha fica aqui. Quer dizer que essa tarefa, ela era para estar terminando no dia 20 às 8 horas da manhã, ou seja, com término, na verdade, no dia 19 às 17 horas. Era para ela estar aqui, só que do jeito que eu fiz, ela vai acabar caindo aqui. Se eu clicar em cima, eu vejo exatamente onde era para ela estar. Tá? Então quer dizer que no agendamento aqui, tá certo. Esse desenho aqui mostra o que deveria ser se seguisse aquela relação de dependência, porém, se eu clicar aqui, eu vejo onde deveria estar. Bom, mais uma vez, eu não sei se isso é um bug do Project Libre ou se era para ser dessa forma. Eu sei que é assim que funciona, tá, pessoal? Então, eu não sei também se no computador de todo mundo vai funcionar desse jeito. Se em algum computador vocês testarem e não acontecer assim, por favor, me deixe um comentário aí no vídeo para eu saber que isso é uma coisa que está acontecendo só no meu computador. Porque daí eu vou abrir um ticket de bug lá no site do Project Libre. Tá ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para esse vídeo. Até a próxima.